Né? E evidentemente que chega a década de 90, nós acabamos nos perdendo na década de 80, e o que acontece na década de 90 para cá? Acontece que nós voltamos a nossa visão, a nossa elite intelectual volta a ter o mesmo pensamento da década de 20 do século passado. O Brasil não tem que estar na globalização, essa coisa de Estado-nação não é muito legal, está num debate, fala 10 palavras 5 em inglês para mostrar uma certa descolamento. Erudição. Uma certa erudição, ou seja, então esse país não tem muito futuro, a maioria acha que o futuro está no Atlântico Norte, política industrial não é uma coisa que pega muito bem aqui no Brasil, isso aí nunca deu certo. E defende o trabalho escravo. Não, se deixar falar, vai defender trabalho escravo. Isso é somente isso, Casanões. Intelectuais de esquerda compartilham dessa mesma visão. Ou seja, para o Brasil falta uma classe intelectual nacionalista e de esquerda, inclusive. Falta isso. Né? Então, hoje nós vivemos o que eu chamaria, também me corrijam o termo que eu vou usar aqui, um déficit de pensamento estratégico no Brasil, de intelectuais de esquerda, que é muito impressionante. Vai ter a visita do Lula agora para a China, por exemplo, né? E está uma correria danada para montar uma agenda para viagem. Sendo que nós já teríamos que ter essa agenda pronta há 10 anos atrás, pelo menos. Sabe? Então eu acredito que o Casanões levanta uma questão que é fundamental, ou seja, nós precisamos retomar o espírito que fez o Brasil bombar entre 30 e 80, com todas as contradições anexas ao processo de desenvolvimento, que foi brutal, ou seja, uma industrialização sem reforma agrária, que gerou uma urbanização completamente desordenada, mas que nos transformou na 7ª economia do mundo. Ou seja, o Brasil, no final da década de 80, tinha o metrô mais moderno do mundo, que é São Paulo, com engenharia brasileira, com trens brasileiros, trilhos brasileiros, escada rolante brasileira. Nós construímos Itaipu e Tucuruí, né? E nós tínhamos o maior parque metal mecânico do mundo na década de 80. Né? Ou seja, com todas as contradições de 50 anos ininterruptos de desenvolvimento, até porque é um processo que é movido por desequilíbrio, gera desequilíbrio, nós chegamos à 7ª economia do mundo, né? E com a base material pronta para o salto de qualidade. Aí nós nos perdemos ali. E acho muito particularmente que Lula e Dilma tentaram reconstruir esse processo, do jeito deles, a gente pode ter concordar ou não, e veio um golpe em 2016. Né, que eu acho que é uma tentativa que, olha só, a Revolução de 30, desculpa eu só me alongar, ela derruba a classe dos comerciantes do poder no Brasil. Ou seja, o capital comercial ela é a piada do poder, né, em prol do capital industrial, por exemplo, que chega ao poder no Brasil. Então, a capital comercial, ou seja, comerciante, importação e exportação. Quem que hoje manda no... Quem que passou a compor o núcleo do poder político após a vitória do Bolsonaro, após o golpe de 2016? Os comerciantes, exportação e exportação, velho da Ravan. Entendeu? Ou seja, o retrocesso que o Brasil tomou desde o golpe de 2016 é imenso. O velho da Ravan, por exemplo, ele é o tipo de capitalismo que não nos interessa. Que é aquele capitalismo que vende importado, não produz nada aqui no Brasil e que trabalha na base do superlucro a partir de precarização do trabalho. Então o retrocesso que nós tivemos foi mais de 60 anos, ou seja, nós voltamos atrás da Revolução de 30. Aí entra no papo do professor Casanões. Os caras defendem trabalho escravo porque é pré-Revolução de 30.